Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro Amorim e nesse meu primeiro vídeo aqui eu vou estar falando sobre a norma regulamentadora número 4, que é a norma que regulamenta o SESMIT nas empresas, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, primeiro eu gostaria de começar definindo bem o que é uma NR. As NRs são 38, né? Sendo que a número 2 foi revogada. Elas são disposições complementares da CLT, ou seja, é algo que vai abranger nacionalmente, porque é algo que está na CLT, né? As normas regulamentadoras, elas têm o objetivo de criar um ambiente seguro de trabalho, tanto relacionados à integridade do funcionário, como para a prevenção de qualquer tipo de doença, e cada uma delas vai descrever algo que esteja relacionado nesse sentido, tá? Agora, começando a falar da NR04, né? Ela regulamenta o SESMIT, que significa Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho. A lei determina que todos os órgãos públicos e privados, sejam eles da administração direta e indireta, bem como os órgãos públicos, né, as entidades, né, os três poderes, resumidamente, todo lugar que tenha empregados vão estar submetidos às normas regulamentadoras, tá? Bem, o que o SESMIT é e o que o SESMIT faz? O SESMIT ele vai funcionar como um departamento dentro das empresas. E esse departamento ele vai estar responsável por algumas coisas, tá? É, eu, eu deixei mais ou menos separado aqui no slide para ajudar aqui a compreensão do que ele faz, tá? Aplicar os conhecimentos da engenharia e medicina do trabalho para eliminar riscos existentes no ambiente de trabalho. Bom, isso é uma das coisas que o SESMIT, uma das coisas mais recorrentes do SESMIT, que a gente entende que em qualquer ambiente de trabalho, a gente vai ser iminente algum risco. Então, trabalho do SESMIT aplicar o conhecimento para reduzir o máximo possível de problemas que possam estar vindo a acontecer, tá? Determinação da utilização de EPIs nos ambientes adequados. Bom, eu incluiria também os EPCs. Que isso significa? Significa que o SESMIT ele vai determinar quais são os ambientes de risco dentro da empresa. Por exemplo, em um hospital, áreas que podem ocorrer, que podem estar sujeitas a riscos de quedas, ou áreas que estejam abertas a riscos biológicos, agentes químicos, líquidos inflamáveis. O SESMIT ele vai determinar quais são esses ambientes e quais tipos de riscos que esses ambientes estão submetidos. Com isso também é elaborado o PGR, que toda empresa vai ter, que significa Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Responsabilidade técnica pela orientação ao cumprimento da conduta proposta pela NR, que é exatamente isso. Dentro da NR tem uma série de itens que o SESMIT ele é responsável e ele é obrigado por lei estar cumprindo isso dentro das empresas. Ele é o responsável por tudo isso. Promover a conscientização dos trabalhadores sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Já vou emendar junto com esse outro tópico, que é orientar, treinar e manter comunicação com a CIPA. O que isso significa? Tem muita gente que confunde os dois, né? A CIPA com o SESMIT. Daqui a pouquinho eu já vou
detalhar mais sobre isso, mas uma das diferenças é que o SESMIT, ele tem... Quem trabalha no SESMIT são profissionais que já têm um conhecimento, fizeram uma especialização de segurança e saúde ocupacional, e a CIPA não. A CIPA são funcionários que são eleitos dentro da empresa e eles ficam responsáveis, que eles agem como um canal de divulgação de informação. Eles funcionam como se fossem, muitas vezes, o SESMIT ele fica um pouco afastado dos colaboradores. E a CIPA, ela funciona como se fosse um braço do SESMIT dentro da empresa. Então, parte da responsabilidade que é atribuída ao SESMIT é em treinar os colaboradores que fazem parte da CIPA para que eles ajam no ambiente de trabalho divulgando informações que são relevantes para diminuir os riscos dentro da empresa, para dar informações de prevenção, orientar os demais colaboradores e assim por diante. Outra coisa também, analisar, registrar e manter atualizados dados referentes a acidentes e doenças ocupacionais. O que isso significa? Significa que o SESMIT ele faz o controle da informação de acidentes que aconteceram dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, sala X, aconteceu X números de quedas, aconteceu 5 números de queda em tal mês, aconteceu 4 números de quedas em tal mês. Outra sala teve X número de acidentes, teve um acidente. Então, o SESMIT ele faz esse levantamento de ocorrências para assim estar planejando e criando projetos para que sejam diminuídos a ocorrência desse tipo de problema, tá? Bom, quem que trabalha no SESMIT? Vão trabalhar no SESMIT esses profissionais, o engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Vocês vão ver mais para frente que tem uma lógica da quantidade de cada tipo de profissional dentro do SESMIT, tá? No geral é isso. Bom, agora falando um pouquinho do dimensionamento do SESMIT, porque assim, as empresas elas precisam ter o SESMIT, mas uma empresa que tem 50 funcionários, ela vai precisar ter a mesma quantidade de profissionais disponível de uma empresa que tem, sei lá, 3.000 funcionários? Não, não é assim. A gente vai ter, então, 2 critérios que vão determinar qual que vai ser o tamanho do SESMIT para cada empresa. Um deles é a gradação de risco, que é o que a gente vai ter duas formas de determinar isso, sendo uma delas o CNAE, que é a descrição da atividade econômica que a empresa exerce. Isso as empresas têm quando elas vão abrir o CNPJ. Aqui eu deixei alguns exemplos disso, tá? Então vocês podem ver aí, né? Fabricação de equipamento de informática, e a gente vai ter 3 colunas, né? Basicamente, uma com o número da atividade, né? Uma com a descrição, e outra que vocês estão vendo aí, que tem um número 3. Esse número é o número de grau de risco. Ele varia de 1 a 4, vai depender da atividade econômica, tá? Só que esse registro do CNAE, ele não é definitivo para definir a gradação de risco. É levado em consideração também a atividade predominante da empresa. O que eu quero dizer com isso? É que algo que tem que ser analisado é a atividade que os trabalhadores realmente exercem na empresa. Se os trabalhadores exercem uma atividade que ofereça um grau de risco maior,
o que vai ser considerado é o grau de risco maior. Ou então, se os trabalhadores exercem uma atividade que tem um grau de risco menor e no CNAE a atividade da empresa está com um grau de risco maior, o que vai ser levado em consideração é o grau de risco maior. Ou seja, vamos colocar lado a lado a atividade predominante com a atividade que está descrita no CNAE da empresa, e a que vai ser levada em consideração para o grau de risco é a com um grau de risco maior, tá bom? Outra coisa que é levada em consideração é a quantidade de funcionários que a empresa tem, que começa a partir de 50 colaboradores. Ou seja, a empresa que tem número de colaboradores inferior a 50, ela não é obrigada a ter um SESMIT. Mas a partir do momento que ela tem 50 em diante, ela é obrigada. E a gente vai ter essa tabelinha aqui, ó, que nas colunas, né, como vocês podem ver, está representando a quantidade de colaboradores de uma empresa, né? Então a gente tem ali de 50 a 100, de 101 a 250, de 251 a 500, assim por diante. E nas linhas a gente vai ter de 1 a 4, como vocês podem ver. Aí vai funcionar mais ou menos igual aquele joguinho do Batalha Naval. Você vai ver quantos colaboradores que tem na empresa e vai ver qual que é o grau de risco que ela se enquadra, conforme aqueles parâmetros que eu acabei de explicar. Então vamos supor que a empresa, a gente olhou lá, né, o registro do CNAE dela e a atividade econômicas, a gente viu que ela vai se enquadrar como grau 2 de risco. Tá? Aí a gente viu lá também que essa empresa ela tem de 3.501 a 5.000 funcionários. Então vamos ver lá na nossa tabelinha qual a quantidade de funcionário e quais vão ser esses colaboradores que vou precisar ter na minha empresa trabalhando no SESMIT. Como a gente pode ver aqui, olhei aqui no grau de risco 2, de 3.501 a 5.000, vamos lá. Vai precisar, a empresa que tem essa característica, ela vai precisar ter 5 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar ou técnico de enfermagem e um enfermeiro do trabalho. Tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Aí você vê, né? A empresa que você tem, compara na tabelinha, não tem segredo. Beleza. Agora, sobre as modalidades de SESMIT. O SESMIT, as empresas são obrigadas a ter o SESMIT, mas não necessariamente o SESMIT tem que ficar dentro da empresa. Tá? A gente tem esses 4 tipos de SESMIT e vocês vão entender bem isso aí agora. A gente tem um SESMIT que é individual, que esse sim vai ser dentro da empresa, ou seja, são para empresas que conseguem ter um SESMIT ali dentro. A gente tem o SESMIT regionalizado, que como que funciona? É quando você tem uma empresa que ela tem mais de uma unidade. Ou, por exemplo, tem uma matriz, né, o escritório lá, e tem as lojas que trabalham para que atendem o cliente de fato, né? E a gente tem o SESMIT dentro de uma dessas unidades, ou dentro da matriz, ou dentro de uma dessas unidades, tá? Isso aqui eu estou dando só um exemplo, mas o importante é entender a ideia, beleza? E a gente tem o estadual, que é quando a gente tem um SESMIT que não está dentro de nenhuma outra empresa, e várias unidades, a gente tem várias unidades, mas o SESMIT não está dentro de nenhuma delas, ele está em um outro local. E esse SESMIT atende todas essas outras unidades. A gente tem também o compartilhado, que esse daqui ele é bem interessante. A gente pode ter um SESMIT que atende várias empresas diferentes, mas para isso, esse SESMIT ele tem que ser específico para um tipo de atividade econômica. Se ele se enquadrar nisso,
ele pode atender várias outras empresas, tá bom? Então, galera, eu acho que foi isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Foi minha primeira apresentação. Não estou muito acostumado a falar com a câmera, mas espero que tenha ajudado vocês que tenham dúvidas com isso. Qualquer dúvida, deixa no comentário. E é isso. Falou, valeu, até a próxima.